agradecer essa oportunidade de falar com vocês. Eu valorizo muito os alunos que realmente têm o interesse de se aprofundar em temas. Eu já tive também, já fui universitário também e sempre tive essa curiosidade. Dizer a vocês que eu sou formado em medicina. Dentro da medicina, me especializei em cirurgia da coluna vertebral. Fiz meu curso de medicina no Rio de Janeiro. Depois fui fazer minha pós-graduação na França, onde voltei para ser professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois de um tempo, também com saudade de Goiás, voltei e me instalei no estado de Goiás. Tinha um hospital, certo? E eu já tenho agora 50 anos de formado. E como tal, depois que eu assumi o governo, nunca mais operei. Mas até então, eu sempre operava e sempre atendia meus pacientes. Certo? E exercia a medicina com muita seriedade, ao mesmo tempo trazendo para Goiás as técnicas mais modernas em que eu pude buscar no meu período, não só na minha residência médica, mas na minha pós-graduação também. Minha mãe me perguntava todo dia: meu filho, você se formou, tem pós-graduação, você foi professor universitário, você atingiu tudo isso na vida, vai mexer com política, meu filho, não é verdade? Aí eu diria a você o seguinte: eu sempre fui muito inquieto em relação àquilo que você consegue e aquilo que você vê com que o seu estado e o seu país está deixando a desejar quando você faz um processo comparativo. Eu sempre tive muito orgulho de ser goiano e sempre tive dentro de mim uma vontade enorme de não ficar subordinado, tá certo, a outros países ou a outros estados que acham que podem ser maior do que nós. Então, é uma questão sim, você pode me perguntar: bom, se eu tenho então uma autoestima muito aflorada? Tem. Então, eu a vida toda quis, além daquilo que é um trabalho artesanal, que é de salvar a vida, de tratar das pessoas, eu também sempre quis poder mostrar que se pode fazer mais pelo Estado, que se pode fazer mais pela política nacional. Então, assim, eu fui deputado federal, fui senador da República e agora como governador. E aí muitos jovens têm, por vários motivos, uma resistência à política, porque os exemplos não são bons e que a gente precisa de mostrar que política pode ser feita e tem como ser feita sem que você comprometa a sua integridade moral e a sua capacidade de independência intelectual também. Porque se você não tem um bom exemplo, você não tem como seguir. Então, a mim, como governador e como deputado que foi senador, é poder mostrar que dentro da política pode se fazer com honradez e com seriedade. Quando iniciou o período de 1986, era o governo do Sarney, Tancredo Neves havia falecido. Então veio uma política muito forte de que o governo da União, o governo federal, queria tomar todas as terras dos produtores e concentrar o poder da propriedade na União e a União escolher as pessoas que distribuiria terras no Brasil sem respeitar o princípio da livre iniciativa, da economia de mercado, tá certo? E colocando o governo federal como se ele fosse o capaz, ou seja, uma mente iluminada, capaz de saber melhor do que as pessoas como distribuir, como a pessoa crescer no seu dia a dia. No momento em que eu estive à frente, nós criamos um movimento ruralista no país para poder deixar claro que nós não aceitaríamos aquilo que seria um processo de socialização da economia brasileira e do caminho político do Brasil, que nós realmente não nos sentimos confortáveis, pelo contrário. E aí eu comecei a andar o Brasil todo e criamos a partir daí um movimento político muito forte e que nós participamos diretamente da Constituinte de 1988 e mobilizamos milhares e milhares de produtores rurais no país. Criamos naquele momento uma bancada ruralista que hoje é a Frente Parlamentar da Agropecuária, e momento em que, a partir dali, nós fomos vitoriosos na Constituinte para dizer que as terras que são produtivas não podem ser desapropriadas e que o cidadão brasileiro tem direito, por mérito seu, tá certo, poder crescer na vida, poder adquirir a sua própria propriedade e não ficar na dependência das mãos do governo para distribuir, fazendo disso mais uma arma política e ideológica do que de política de produção. Bom, isso realmente
nós fomos vitoriosos. Aquele grande desafio que vocês perguntaram, que é exatamente ser governador do Estado. Eu vinha de uma base parlamentar, como deputado e senador, por 24 anos, e neste momento eu resolvi não, já era uma intenção minha, me preparando para poder disputar o governo de Goiás, e tive a oportunidade de ser eleito em 2018, e depois ser reeleito em 2022. E hoje podemos dizer a vocês que, desde que a pessoa tenha espírito público, tenha compromisso com respeito ao dinheiro público, honestidade, independência moral, que não seja um governante que seja preposto de alguém, ou que também não tenha aí uma má formação no sentido de poder utilizar cargos de governo para se enriquecer, para dilapidar o Estado, para poder usufruir da prerrogativa, você consegue fazer, e aí, modéstia à parte, o Estado de Goiás hoje, 6 anos que nós estamos no governo, estou no meu 7º ano de governo, vocês veem que a realidade do Estado é outra. Vocês jovens hoje podem circular na cidade de Goiânia, em qualquer lugar do estado de Goiás, vocês sentem uma tranquilidade de poder ir para um evento à noite, sair de casa. A tecnologia e inovação, ela cada vez mais avança no estado de Goiás. Fiz uma viagem à China, acabei de chegar da Índia agora, tem menos de um mês, buscando esse alicerce para poder alavancar na área da inteligência artificial, e com isso dando a Goiás a chance de nós termos aqui um estado que possa não só estar comprando tecnologia de fora, mas um estado que possa começar a produzir com aquilo que o Centro de Excelência de Inteligência Artificial, o professor Anderson, tem conseguido avançar fortemente em Goiás, junto com meus secretários, o Adriano Rocha Lima, o Zé Frederico, são responsáveis por essa área do governo, e levando isso tudo à população do interior, à estrutura do Estado, para dinamizar o controle do Estado de gastos, de eficiência, de tudo, cada vez mais digitalizando o Estado também na área de saúde, que é um grande desafio para nós agora mesmo. Nós conseguimos fazer uma parceria com o Hospital da Índia, onde eles estão extremamente avançados na área de tecnologia, e buscaram jovens assim para que ampliasse cada vez mais cursos de digitação, tá certo? E graças a isso eles viraram a economia dele, hoje são a 5ª economia do mundo. Tudo isso embasado nessa virada de conceito em atenção ao jovem e também é lógico, você respeita a vocação da pessoa, mas todos aqueles que têm o lado de poderem ali trabalhar com TI, eles deram uma prioridade e com isso a Índia fez uma virada muito grande. O Brasil é um país que não investe nos talentos, então você vê pouca pessoa na área da pesquisa, pouca pessoa na área da tecnologia e inovação, e como tal nós estamos perdendo espaço mundialmente. Bom, conselho que eu daria para uma pessoa que pretende fazer gestão, Sim. eu diria o seguinte: primeiro, a sua formação, você tem certeza que ao concluir o seu curso, você está qualificado a fazer gestor. Porque o dia que eu concluí o meu curso de medicina, não dessa parte também, eu sempre fui estudioso. Mas eu perguntei para mim assim, será possível eu ficar fazendo só arroz com feijão ou eu posso avançar mais? É uma coisa, Thalita, é você saber um caminho só. Você só sabe aquilo. Então, se é da área de gestão, eles te apresentam um problema, você só sabe ter aquela solução. Mas se você evolui no estudo, se você é uma pessoa que quer desenvolver a sua capacidade como gestora, você não pode ficar amarrada dentro daquilo. Você tem também que ser um pouco ousada para desafiar e buscar mais alternativas. Tá? Porque dentro da gestão você tem 10, 20, 30, 50 modelos, tá certo? Ou milhares de modelos pelo mundo. Então, você quando está na fase de concluir o seu curso, eu acho que você deve fazer, como todo bom aluno, uma revisão bibliográfica de quais são os artigos que são feitos, quais são as teses que são colocadas,
qual é a legislação que você acha que tem mais a ver com aquilo que você pretende implantar, e você se aprofundar, para você ter o quê? Uma outra maneira diante de um processo onde aquilo que você aprendeu já não resolve mais. Então veja bem, se eu sei operar de um jeito, e se eu só sei operar daquele jeito, se o paciente complicou, o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. Então, quando você expande a sua capacidade de conhecimento, você não tem apenas uma alternativa. Se aquela não é possível, você tem variantes capazes de poder também você ter sucesso na sua cirurgia. Isso exige de você um conhecimento mais amplo, e não um conhecimento engessado, que aquilo só tem uma maneira de ser tratado. Certo? Então, esse é que eu acho que é o ponto que é mais desafiador. Toda vez eu busco dentro do governo, porque isso aqui, já tem isso aqui. Não. Isso aí que existe dentro do governo, mas eu quero buscar uma outra alternativa que não seja essa. Porque essa aí, eu vou sair do governo, não vou dar conta de entregar essa obra. Então, quero mudar essa legislação. Tá? Mas como? Eu não tenho uma legislação federal, eu busco, eu tento implantar mudanças e tudo e tal, para você sair do mesmismo. Porque se você está naquela mesma coisa, só aquilo, você não vai avançar. Você tem que entender que você precisa de sempre querer mais daquilo que você aprendeu. Então, o conselho que eu dou para vocês nessa idade, e olha, meu filho, eu estudo até hoje, tá bom? Eu estudo até hoje. Eu tomo aula até hoje. Eu não tenho vergonha de me chamar meu secretário, que sabe mais do que eu daquele assunto, falar, você vai me falar sobre o assunto. E se ele não for bom, eu demito, porque ele não sabe, se ele não souber mais que eu do assunto que é dele específico, ele não pode estar trabalhando comigo. Certo? Então você, como gestora, você tem que saber os desafios e qual é a área que você vai se especializar. O momento hoje para os jovens, vocês têm que entender que não existe hoje a capacidade de você ser uma gestora ampla, de conhecer tudo. Você aos poucos vai focar naquilo que você tem mais interesse e você vai se aprofundar naquilo com a capacidade de ser uma referência. É isso que eu enxergo. Entendeu? E não se sinta satisfeita porque está com o diploma na mão. Não. Por quê? Porque eu gosto de ler muito para que eu não cometa os mesmos erros que já foram praticados há tantos anos atrás. Então eu tento aprender muito com a história e vendo exatamente a biografia, o relato desses homens que enfrentaram momentos de muita dificuldade e que conseguiram superar situações que eram tidas assim como impossíveis de serem superadas. Lógico, depois também você pode ler alguma coisa, talvez, mais assim do seu dia a dia, tá certo? Ou história de romance, ou talvez uma leitura mais ligada à cultura do seu estado, tá certo? Ler um pouco dos versos de Cora Coralina, essas coisas todas. Para dizer a você, eu sempre me preocupei muito. Não me preocupei, eu sempre gostei. A leitura tem que ser o que você gosta. Eu gostaria de fazer os agradecimentos por ter nos recebido, porque foi uma satisfação estar aqui com o senhor poder nos atender, para mim foi uma alegria imensa. Eu, em nome de todo o grupo da Unialfa, agradeço imensamente a sua disponibilidade de nos atender. Bom, Mariana, eu quero dizer a você, muito obrigado por vocês terem me enviado o convite. Eu sempre darei uma importância muito grande no meu dia a dia, é o que eu puder conversar com os jovens. Eu estou inteira disposição para vocês. Certo.